Oi, pessoal, bom dia. Vamos começar. Bom dia, Ana. Bom dia. Precisava que o pessoal tivesse hoje mais em peso. Deixa eu dar uma apertadinha aqui no grupo. Vou falar também, Ana, só um pouquinho. Porque hoje eu preciso para a gente escolher os temas do trabalho, senão eu vou escolher, vocês escolhem o que vocês querem fazer e eu vou pondo para os outros. Tá, peraí, só um instante, vou pegar o celular para avisar para eles. Tá. Oi, Ana, bom dia. Oi, bom dia. Esse trabalho, teve mais algum trabalho que eu cheguei a não fazer, Ana? Não, o que você teve o da aula retrasada, que já é agora do segundo bimestre, Ah, entendi. que tem que entregar até hoje, esse. E aí hoje eu vou passar o último trabalho, e que aí vocês vão fazer eles, vocês têm até dia 2 de junho para entregar. E as informações desse que é para entregar até hoje, aonde que tá? Tá no slide, isso, tá no slide da aula, tanto da aula passada quanto da aula retrasada. No início do slide tem as orientações lá dos personagens da restauração que vocês precisam fazer a pesquisa. Tá bom? Então tá bom. Tá jóia. Aguarda aí que a gente já vai começar. Tá bom. Ana, já coloquei no grupo, tá? Tá bom. Valeu, Bruno. Tá. Eu acho que tá tendo duplicidade de link, hein, gente? Ô, Crisley, você tá onde? Oi, Ana. Você tá em qual link? Não, eu não tô te vendo, não tô vendo seu nominho aqui, que estranho. Calma aí, deixa eu atualizar aqui. Gerir permissões, deixa eu ver. Não, tá tudo certo aqui. Ana, a Nathalie e a Ana Elisa não estão conseguindo entrar. Eu vou mandar o link que eu tenho aqui para elas. Tá. Eu acho que tá... Eu Você entrei entrou... por aquele link que você me mandou agora cedo, sabe? Sei. Então, é o mesmo que eu pus no grupo. Ué? Tá dando... Alguns alunos tá dando conflito. Deixa eu voltar aqui só para ver uma coisa. Tá dando algum probleminha hoje. Deixa eu pôr aqui no WhatsApp de novo. Que coisa. Nathalie conseguiu agora. 26. Nathalie, você conseguiu entrar por qual link? Eu consegui por esse que a Bruna passou.
o qual você tinha me enviado, não consegui entrar. Tentei entrar 3 vezes nele e não deu certo. Esse aqui, ó. Vou mandar de novo aqui, vamos ver. Vou apagar a luz. Engraçado, é o mesmo. Mas tá bom. É o mesmo. Ah, o pessoal agora é o mesmo. Não sei porque eu abri 3 abas. Aí agora na 4ª entrou, mas as outras não. Ô, Ana, tem mais algum aluno que não conseguiu ou sou eu? Senão eu tento sair Não. de novo. Então, na verdade, Cris, eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo aqui no meu grupo, tá vendo? Ó, eu tô vendo. Seu nominho não tá aqui para mim, mas eu tô te ouvindo. Olha que engraçado. E eu consigo ver todo mundo. Então tá bom, então não precisa sair, pode ficar por aí mesmo, mas é muito louco isso aqui que aconteceu, mas tá bom. Pessoal, hoje, o que nós vamos fazer? A nossa aula hoje ela vai ser um pouquinho mais curta, porque por conta do trabalho que eu vou passar hoje para vocês, uma atividade de análise prática, se estivéssemos em sala de aula, esse trabalho, né, se a gente tivesse podendo sair para a rua, fazer pesquisa em loco, esse trabalho seria um trabalho de pesquisa em loco, seria um trabalho de visita. Então, a gente faria uma visita em um patrimônio aqui de Taubaté, e aí eu orientaria vocês, né, a forma de fazer a pesquisa que vocês fariam. Como nós estamos com essa suspensão aí, a questão do isolamento social, eu reformulei a pesquisa e baseado em outros levantamentos que eu tenho sobre alguns patrimônios aqui da cidade, eu quero que vocês façam uma pesquisa mais mais teórica mesmo, dentro do tema que cada um vai pegar, vão montar uma apresentação, e aí na aula do dia 2 de junho, nós vamos estender um pouquinho mais essa aula para vocês poderem apresentar a pesquisa. Então, cada um vai ter um tempinho para abrir o seu trabalho na tela, compartilhar com todo mundo, e aí eu faço um videozinho para vocês de como é que vocês compartilham a tela, assim como eu faço para apresentar a aula para vocês. E aí, agora é a hora da Anelisa fazer a apresentação. Ela compartilha a tela, apresenta a pesquisa dela. E aí nós vamos fazendo um por um, como um seminário online, tá bom? Já vou de antemão ressaltar a questão da Bruna. Caso a Bruna esteja... ela vai passar por uma cirurgia, né, Bruna? Agora no final do mês, início do outro. Então, caso ela não consiga... Se ela não conseguir apresentar, ela só envia o trabalho dela e a gente faz uma exposição sobre o tema dela para todos conhecerem, porque ela aí pode ser que esteja de licença médica, tá bom? Do restante, todos se programem para essa data, que possivelmente a gente estenda um tempinho mais da aula, visto que hoje a gente vai dar uma encurtada no tempo para a gente compensar o horário da aula no dia 2 de junho, tá bom? Bom, pensando nisso, hoje o tema, o que nós vamos tomar um pouquinho mais de tempo é na organização do tema dos trabalhos, mas eu trouxe antes disso algumas nomenclaturas, um significado importante que a gente trabalha na linha da restauração, de interpretação, né? Que é o que a gente chama na restauração dos 4 R's, né? Então, eu vou explicar um pouquinho só sobre o significado, né, dos 4 R's para vocês. Depois, a gente vai passar um olhar sobre um decreto municipal que fala sobre os nossos patrimônios, né, tanto patrimônio que é municipal, patrimônios estaduais e patrimônios federais, né, a âmbito federal, que nós temos aqui no município de Taubaté. Para começar a aula de hoje, eu queria só
informar que eu acho que isso é um passo conquistado aí de todos nós, né? No início do ano passado, de 2019, o curso de arquitetura, aqui da Faculdade Anhanguera, ele passou pelo reconhecimento do MEC. Então, o curso, quando ele fecha um ciclo, então ele teve uma nota de autorização, e aí, quando ele forma a primeira turma, antes dessa turma pegar o diploma, o MEC tem que vir fazer o reconhecimento do curso. Então, foi em março de 2019, nós passamos por esse reconhecimento. Então, acho que eu quero primeiramente agradecer a todos vocês, primeiro pela confiança, primeiro, né, por terem acreditado, por terem ajudado esse curso a acontecer. Alguns alunos tiveram presentes, né, porque a gente teve que escolher um aluno de cada sala para poder representar a sua turma ali perante o MEC. Então, quero agradecer quem esteve ali presente comigo, mas o curso ele é avaliado em 3 dias, mas são 5 anos que a gente precisa argumentar e evidenciar, né, as coisas para o MEC, e nada seria possível se vocês não topassem fazer todas as propostas que eu e os professores propõem a todos vocês fazerem, que vão desde os trabalhos, aula prática, palestra, tudo aquilo que a gente pensa em fazer, põe a proposta para vocês e vocês falam, vamos lá, vamos assistir, vamos fazer, eu posso contribuir com isso, para mim não dá desse jeito, mas eu posso fazer dessa forma. Então, cada um fazendo, cada um participando, a gente conseguiu uma avaliação nota 4, a nota, ela vai até 5, então, por que nós não conseguimos a nota 5? Porque nós não somos uma universidade, nós somos uma faculdade. No âmbito do MEC, a avaliação deles, existe um critério baseado em universidades. Qual é a grande diferença entre uma faculdade e uma universidade? É que a universidade, a cada curso, né? Então, cada curso tem um centro de pesquisa e existem professores que trabalham em tempo integral dentro da universidade para desenvolver pesquisas, né? E isso não é uma característica da faculdade. Então, quando nós fomos avaliados nesse ponto, né, se há pesquisa científica, se há desenvolvimento tecnológico dentro do curso, isso é uma coisa que não fazemos mesmo, e a gente já sabia que isso poderia tendenciar a nossa nota não sair com nota 5, mas uma nota 4 de qualidade para um curso novo que nós somos, é uma nota excelente, e na semana passada, efetivamente, essa nota saiu no Ministério da Educação, está publicada. Se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar as nossas concorrentes do curso de arquitetura, tanto aqui em Taubaté quanto em São José, a de São José, ela tem uma nota igual à nossa, e a de Taubaté é uma nota inferior à nossa. Então, assim, eu só tenho a agradecer aí por vocês. Lá no MEC, lá no site do EMEC que vocês pesquisam, né, sobre o curso de arquitetura de Taubaté, então tá lá. Nosso conceito de curso 4, nota verde, né, sinal verde, então isso quer dizer qualidade. Agora, em outubro, sai a nossa nota do ENAD também, então, uma vitória aí para todos vocês aí, é um sinal aí de que o diploma de vocês vai ser muito bem valorizado, muito bem visto aí no mercado de trabalho, quando o curso ele é bem avaliado pelo Ministério da Educação, tá? Então, isso aí é um troféu para todos nós, não é só mérito meu, nem de professor, nem da faculdade, é muito mais aí do corpo de alunos que nos ajudam a construir esse curso, tá bom? Eu agradeço e vamos continuar com esse trabalho que a gente desenvolve, sugando vocês, torcendo, apertando, mas tenho certeza que isso faz com que vocês sejam diferenciados, sim, vocês tenham mais qualidade, vocês tenham mais
facilidade de buscar o que vocês querem, porque a gente aperta bastante mesmo vocês para que vocês possam ter conhecimento. Então, vamos começar a aula de hoje. Então, a aula de hoje a gente vai falar, então, um pouquinho dos 4 R's, né, na compreensão das técnicas retrospectivas. Vamos organizar o nosso trabalho do segundo bimestre. Esse trabalho vai valer 1.000 pontos. Então, a gente teve o trabalho que vocês já começaram a me enviar por e-mail, vale 500 pontos, né, que é da pesquisa dos personagens. E agora vocês vão fazer um trabalho sobre os patrimônios da nossa cidade. Vocês vão fazer uma pesquisa e uma apresentação. Como é que eu vou avaliar essa nota? Essa nota vai ser avaliada no dia do seminário. Conforme vocês me apresentarem, eu vou avaliando o trabalho de vocês, tá bom? Oi. Então, foi 500 pontos do trabalho dos teóricos e mais 500 desse de agora, do seminário? Não, esse do seminário vai valer 1.000 pontos. E o outro valeu 500. Isso, o outro valeu 500. Ah, então tá, beleza. Tá? De nada. Ó, e aí, esse trabalho que vocês vão fazer, vocês vão ter um trabalho base de um decreto municipal. Então, em cima desse decreto municipal, eu selecionei ali os mais conhecidos patrimônios que nós temos na cidade de Taubaté. E lembrando que Quiririm também é um distrito de Taubaté, então tem ali o museu ali de Quiririm, né, que era a antiga Casa dos Indiani, né, que é um nome muito forte ali na cultura italiana de Quiririm, que hoje também faz parte dos patrimônios, né, do município de Taubaté. Então, Taubaté engloba alguns patrimônios, tanto de Quiririm quanto de Tremembé, também está escrito na resolução de Taubaté, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho do tópico 1, vamos para o tópico 3, para depois definir o trabalho, o tema de cada um. Então, quando a gente fala aí dos 4 R's nas técnicas retrospectivas, nós vamos falar de 4 situações e 4 interpretações que devemos ter no processo de restauração, no momento de análise e diagnóstico da restauração, para que a gente possa caminhar para que tipo de técnica eu quero, eu devo ou eu posso fazer no processo de restauração de um patrimônio tombado ou não, ou de uma edificação que tenha uma história contada na sua estrutura, né, física, tá? Então, dos 4 R's, a gente vai falar o que significa restaurar, o que significa reconverter, o que significa reabilitar e o que significa requalificar, tá? Então, dentro disso, dentro das técnicas retrospectivas, nós vamos, então, agora entender o sentido de restaurar, né? Então, fazer um processo de restauração numa edificação, num monumento, numa obra, entender que isso implica restabelecer a unidade da edificação na sua concepção e legibilidade original relativa a uma dada época. E aí, fazer esse restabelecimento, trazendo a originalidade, preservando a época do monumento estudado, lembrando que eu posso seguir correntes teóricas para fazer restauração. E então eu posso ir para uma corrente teórica mais romântica, eu posso ir para uma corrente teórica mais estilística, eu posso ir para uma corrente teórica mais filológica, ou eu posso ir para uma corrente teórica mais contemporânea, né? E aí, quando vocês agora, nessas 2 últimas semanas, estudaram os personagens da restauração, creio que vocês puderam compreender um pouquinho mais a visão que cada um tem do seu espaço de concepção e de atuação da restauração. Ai, gente, meus cachorros é uma doideira. Toda aula eles querem participar um pouquinho.
Vamos lá. O que é restaurar? Restaurar é respeito pela obra histórica e artística do passado, sem banir o estilo de nenhuma época. Então, eu também posso restaurar nesse movimento mais estilístico, deixando as cicatrizes, trazendo o novo, trazendo... Então, a questão do restaurar como técnica retrospectiva é o olhar para as correntes teóricas que eu posso e até devo atuar naquele monumento, naquele objeto de restauração que chega, né, até nós. Restaurar, preservação baseada numa profunda investigação e análise histórica do bem cultural e das técnicas que estiveram na origem da sua criação. Então, tudo aquilo que a gente já veio falando desse movimento do restauro ao longo da história, a gente consegue aqui fazer uma explicação mais sucinta do olhar de para quando eu chegar num processo onde eu falo, aqui eu vou ter que fazer um trabalho de restauração. Quais são os principais itens que eu preciso perceber? São esses, né? O de restabelecer, o de respeito à obra histórica, artística, estética, o da preservação, das técnicas usadas, né? Do quais são os materiais existentes ao fazer todo esse estudo e levantamento. Então, por fim, restaurar. Restaurar no sentido de uma conservação preventiva. Então, a palavra restaurar é uma conservação preventiva que corresponde às ações de manutenção que devem ocorrer com regularidade. Por quê? Porque todo o processo de manutenção num monumento histórico, num monumento antigo, em todas as suas linhas, seja minimalista até um grande espaço arquitetônico, o processo da conservação preventiva, eles são pequenos restauros que vamos fazendo ao longo da vida. E quanto mais conservação preventiva eu tenho, mais estável e estabelecido esse monumento se mantém. Ao invés de fazermos a restauração de intervenção, né? A manutenção de intervenção depois que aquilo já foi degradado. E aí eu entender se eu vou ter que reconstruir, se eu consigo restaurar ou não, que parte eu consigo manter, que parte vai entrar diferente. Então, a conservação preventiva, que é a manutenção preventiva no monumento, ela é uma das ferramentas do restauro que mais garante a vida longa a esse espaço. Então, aqui a gente traz, então, como os destaques, um dos 4 R's, que é o sentido de restaurar. E quando eu falo do R, que significa reconverter na restauração? Reconverter é um conjunto de operações que vão além da simples conservação de um edifício. Dentro desse processo, vamos, então, primeiro interpretar a situação do reconverter. Vamos só pelo sentido da palavra. Converter alguma coisa é transformar, né? Reconverter é como se eu estivesse transformando no passado, né? Eu estou trazendo essa valorização simplória. Então, o reconverter como uma técnica retrospectiva, então é esse conjunto de operações, tá? Que é essa questão da conservação do edifício. A intenção de modernizar e adaptações de novas funções, né? Então, isso faz com que eu consiga trazer melhoria. Então, eu trazer para essa edificação alguns elementos que possam dar novos sentidos, né? E aí, que tipo de técnica nós vamos aplicar? Eu posso trazer técnicas de simples conservação, eu posso trazer técnicas que vão modernizar e adaptar algumas funções. A gente pode lembrar daquele espaço cultural no Rio de Janeiro, né? Que é um espaço
artístico, que eles trouxeram ali novas tecnologias aplicadas com aço, com vidro e com ferro, e construíram ali, fizeram adaptações, onde o atual faz com que o antigo se destaque dentro do processo dessa reconversão aí, dessa técnica construtiva, retrospectiva aplicada. Reconverter, também a gente pode olhar para o terceiro item, acontece quando se pretende adaptar um imóvel para uma nova função ou uso. E reconverter, instrução de novos elementos na apropriação do espaço, subvertendo, por vezes, a configuração espacial e original. Então, na verdade, a palavra, o significado de reconverter nas técnicas retrospectivas, no geral, na sua amplitude, é a possibilidade de analisar e trazer diretrizes que vão realmente destacar o espaço, mas com alguns elementos novos que possam adaptar para uma nova função. Ana. Oi. Um exemplo disso eu posso ter a Igreja de São Luís, por exemplo, que manteve uma parte do que existia, levantou a parte nova, trazendo novos materiais também. Na verdade, ali, a igreja mesmo, eu acho que a gente pode... não tanto, porque... Vamos pensar no reconverter. Vocês conhecem o reconverter, acho que não tanto para a construção da Igreja de São Luís. A Igreja de São Luís, ela foi mais uma reconstrução mesmo. E aí uma reconstrução baseada na restauração. Porque veja que lá eles não trouxeram... O que eles trouxeram de novo para a igreja foram os novos materiais. Foi adaptar os novos materiais, mas eles não têm nenhum elemento atual, não tem nada que desconfigure estética e historicamente a igreja. O que foi possível manter, eles manteram para contar a história, que foi a base ali, foi uma parte da parede da base, e, se eu não me engano, eu estava lendo também, a parte... do telhado, o madeiramento, também eles conseguiram restaurar na íntegra. E o restante foi reconstruído mesmo. Então, foi meio que uma reconstrução. No reconverter aqui, a gente pode trazer, sabe o que, para vocês entenderem? Dois espaços importantes aqui de Taubaté. Um é o Centro Cultural, ali próximo do IDESA, que é a Secretaria da Cultura ali. Não sei se vocês conhecem, ali próximo do IDESA, onde tem ali aquele espaço cultural de Taubaté, que tem curso. Que foi frente a uma praça, né? Isso, ali é um espaço de reconversão. Eles pegaram um prédio antigo, histórico, e eles deram um novo uso, e quando você entra lá dentro, você vê que tem algumas adaptações, não tão modernas, né? Eles não fizeram uma intervenção modernista ali, mas tem outros elementos que constituem ali o espaço. Outro espaço, vocês já entraram no prédio de arquitetura da Unital? Você já conhece? Alguém já teve essa curiosidade de entrar lá? Já. Então, lá é exatamente essa técnica retrospectiva de conversão. A questão de preservar a história. Então, a casca é exatamente como era, mas com algumas modificações. A fachada foi modificada, uma grande porta de vidro de entrada, as salas de aulas foram adaptadas. Então, assim, são elementos que vão trazendo... nem vou usar modernização, porque nem sempre é modernizado, mas vão trazendo essas novas adaptações para o novo uso daquele lugar. Né? Então, a igreja, só para finalizar, a Igreja de São Luís, a gente deve olhar ela mais com o olhar de restauro, um restauro a partir de uma reconstrução, onde eles usaram correntes teóricas, olhando de que forma. Isso aqui... Eles não tinham como restaurar só uma parte da parede, não, porque foi um desastre natural.
que ela veio abaixo. Então, tudo aquilo que eles puderam manter, para que quem entrasse falasse, nossa, isso aqui é o antigo, isso é o novo, mas ele tem a mesma linha, o mesmo... Porque se você olha ela hoje, ela tem a mesma estrutura estética, ela tem a mesma lembrança, ela é quase, assim, se for uma foto, ela é quase que idêntica, né? Então, eles conseguiram mesmo, foi um trabalho de restauro muito bem feito, mas com técnicas atuais. Então, os materiais é que foram materiais mais atuais, tá bom? Vamos para o terceiro item, terceiro R, né, que é o reabilitar o lugar. Então, só pela palavra, o que é uma reabilitação? Reabilitação é quando você tenta, se a gente pensar em reabilitar alguma coisa, eu vou estar dando novas habilidades para aquilo, né? Ou então eu vou tentar melhorar aquilo, ou está muito ruim e eu preciso de um tempo para que a pessoa... Vamos pensar numa pessoa reabilitada? Então, ela precisa de novos olhares para que ela possa se reestruturar. Então, se a gente trouxer esse sentido para a arquitetura, reabilitar um espaço que está doente, né, um monumento que está degradado, é a gente trazer saúde para ele novamente, né? Então, reabilitar nada mais é do que um conjunto de operações destinadas a aumentar os níveis de qualidade de um edifício, de modo que responda às exigências mais funcionais do que as originais. Geralmente, quando nós pegamos dentro do estudo aí, quando a gente pega um monumento, que dentro da sua linha de vida, ele não teve essa manutenção preventiva, ele tende a se degradar, e quando ele vem para um processo de restauro, geralmente eles não conseguem dar a mesma função para o lugar, então para preservar o lugar, eles transformam aquele lugar em outro, e eles vão trazendo novos olhares, né, novas identidades de função, mas mantendo ali a edificação histórica como um processo do que foi e o que será a partir dessa reabilitação. Reabilitar também inclui uma ampla diversidade de critérios de atuação sobre o patrimônio existente. Nossa, o que isso significa? Vai desde a introdução de pequenos elementos novos até quase total substituição da estrutura pré-existente. Então, aqui a gente pode, sim, colocar a reabilitação como um dos R's pensados para a Igreja de São Luís do Paraitinga. Não trouxe uma outra função para a igreja, mas ela é como se a gente usasse esse termo para a igreja, reabilitou a igreja, né? Então, ou seja, construiu-se novamente e aí trouxe de novo a função original que ela tinha, né? Então, trabalhando com os elementos que foi possível, substituindo, mas que pudesse colocá-la de pé novamente para que ela tivesse a mesma função. Então, isso é uma reabilitação. Frequentemente inclui obras de adaptação ou de reconversão funcional, né? Uma ideia geral é de intervenção, a de introduzir algo totalmente novo e atual que estabeleça um diálogo com o antigo e o novo, né? Que restabeleça esse diálogo. Então, a gente pode falar que a Igreja de São Luís ela foi reabilitada, né? Ela foi reconstruída e reabilitada. E por último... Ana, Oi. Isso poderia acontecer também, ser considerado a cúpula da Basílica de Aparecida? A reconversão, isso, pode. Ela é reconversão, não reabilitação. Lá, na verdade, é que assim, as técnicas retrospectivas é muito difícil a gente colocar uma só, né? Tá. Então, mas lá também a gente pode falar de requalificação, porque ela não estava tão...
Foi feita mais uma reabilitação mesmo, lá na cúpula da igreja. Foi mais uma reabilitação do que uma reconversão, você tem razão. Ah, tá, porque eles colocaram, na verdade, mantém-se o antigo, eles... Isso, e trouxeram, né? Conserva, e trouxeram novos elementos a fim de readaptar o uso daquele espaço. Exatamente. Tem elevadores, mais reabilitaram o lugar, exatamente, a partir ali de novas intervenções, é isso mesmo, você tem razão. Tá bom, obrigada. Bom, então, para finalizar, a gente vai falar do requalificar, né? Então, requalificar também dar novas qualidades, né, a esse espaço. Só que aqui a gente pega um ponto das técnicas retrospectivas que não fala só do elemento unitário, também tem um olhar amplo mais para os sítios urbanos. É um dos pontos também muito importantes dentro das cartas patrimoniais, quando a arquitetura ela entra como um elemento de análise importante para poder contar a história, e como preservar a arquitetura unitariamente. É muito difícil. E é uma coisa que tenho certeza que vocês já foram aguçados ao longo do curso, a questão de não olhar a arquitetura só pelo seu terreno, né? Vamos analisar os vizinhos, vamos fazer uma análise micro, uma análise macro, entender a concepção desse tecido urbano para que a gente possa interpretar depois a arquitetura no seu lugar único. Então, a requalificação, ela olha um pouquinho mais, com um olhar mais ampliado, como se saísse ali da calçada e começasse a olhar mesmo essa questão do geral, né, de como essa edificação pode ser novamente inserida dentro daquele espaço, de acordo com o tempo atual vivido, e de que forma aí eu posso reabilitar, de que forma eu vou restaurar, de que forma eu vou reconverter. Então, a requalificação, ela acho que uma análise mais macro, dentro das técnicas retrospectivas, ela é essa análise mais macro, para que a gente possa, do macro, ir para o micro e poder fazer os diagnósticos locais. Então, requalificar, geralmente aplica-se quando falamos de intervenções em tecidos urbanos, que podem ser históricos ou não, que se encontram carenciados de infraestrutura, de equipamentos e de espaços urbanos. Aqui, gente, a gente pode dar um bom exemplo sobre isso, que, na verdade, a gente vai estar falando de um edifício histórico, mas que teve uma nova concepção ali do entorno, que é a igreja lá de Tremembé, que há anos ela vem sendo restaurada, mas que aquela praça que fica ali na frente, ela também foi toda reestruturada ao longo aí, né, e a questão do paisagismo, ela foi toda reformulada também. A igreja de Jesus, Ana? Então, ali foi todo feito um cuidado, né, do trânsito, tudo isso implicou, então, assim, numa leitura geral ali do espaço, para que pudesse ainda mais preservar aquele patrimônio, que ela tem, acho que, tranquilamente mais de 20 anos que ela passa por restauração. De uns anos para cá ela voltou, né? Ela tem ali uma vida religiosa já, mas ela está em constante processo de restauração, ali tem bastante coisa ainda para ser feita. Mas ali é um bom exemplo do espaço urbano que foi requalificado para se preservar ainda mais o edifício histórico, porque a gente precisa entender também que a evolução do desenvolvimento urbano, a questão do tráfego de automóveis, muitos caminhões, isso também nas vias podem afetar abalar as estruturas de prédios muito antigos. Então, pensar também de que forma nós vamos conduzir a movimentação desse entorno, né,
também faz com que haja essa manutenção preventiva da própria edificação. E, às vezes, é o que está falando assim, tem carência de infraestrutura, de equipamentos, dos espaços públicos, então, promover determinadas diretrizes ali na concepção do espaço urbano que possa contribuir para a preservação. Então, o requalificar é nesse âmbito mais como se a gente estivesse saindo ali do território e estamos olhando isso de uma visão de cima, né? Entendendo como é que funciona isso hoje. Isso está sendo bom para o edifício ou isso está prejudicando? De que forma podemos ali fazer um novo movimento para que facilite ou que ajude a dar vida longa, né, a essas edificações. E aí, no caso, a gente vai focar sempre nos edifícios históricos, mas isso pode acontecer também numa edificação não histórica e que esteja aí com a sua estrutura abalada e precisa, com a sua característica abalada e precisa ser preservada. Então, sempre o olhar tem que ser macro para voltar para o micro. E isso também faz parte das técnicas retrospectivas, faz parte das análises do estudo da restauração. Requalificar poderá compreender um leque de ações que podem ir até a renovação, ou seja, né, até a demolição do construído com a introdução ou não de novas edificações. Às vezes, não tem mais o que fazer. Então, às vezes, sim, precisa ser diferente de uma ação natural, né, de abalo dessa edificação, ou de uma intenção. No caso do requalificar, às vezes não tem mais o que ser feito, vão pôr no chão e construir outra coisa nesse lugar. Também, se bem defendido e documentado, muitas das vezes isso acontece. Eu deixo ali uma ruína para contar a história e faço um novo edifício que vai compor esse cenário. Isso também acontece no âmbito da arquitetura, das técnicas retrospectivas. Requalificar, né? Que implica uma ideia de recuperação verdadeira global, por forma a ressuscitar e revitalizar um determinado espaço. Então, está vendo que eu posso requalificar de diversas formas o monumento? Então, são olhares são itens importantes, de olhares que eu preciso ter para o meu diagnóstico original. Porque é aquilo que eu venho falando para vocês. A questão do patrimônio histórico e da restauração, ela é muito assim, delicada, porque eu não tenho um terreno limpo, aonde, a partir de um plano de necessidades, eu vou desenvolver meu projeto. Eu já tenho algo construído, eu já tenho ali uma história contada. Então, de que forma eu vou me relacionar com isso? De que forma eu vou olhar essa edificação, fazer o diagnóstico dela, então, olhar as suas doenças, né? Olhar as suas patologias e falar, isso é recuperável, isso não é. Nossa, dá para restaurar totalmente, dá para reconstruir. Não, não dá, vamos fazer nesse sentido. O que é, e ainda mais quando agora, no momento atual que vivemos, o que é que a sociedade, como é que ela enxerga aquilo? Então, por isso, a questão do requalificar, ele é bem esse olhar de amplitude do monumento em análise. E aí, de que linha eu vou, né, de que caminho eu vou tomar para realmente aquilo seja feito, restaurado, recuperado, para que tenha uma função para os dias atuais, sem deixar de contar a história, né? Requalificar na reconstrução e limpeza de sistemas urbanos obsoletos, a uma escala mínima ou vasta. Requalificar na questão da reciclagem dos materiais do edifício. Requalificar na reutilização dos espaços com fins urbanos coerentes e diversidade da função. Requalificar, pensar que isso também pode ser a questão de um sistema de articulação da nova área com o restante da cidade, ou pensar em requalificar numa visão mais ecológica, integradora, no quadro
desse movimento metropolitano que vivemos, né? Eu acho que é importante, eu trouxe esse tema metropolitano, porque é uma nova tendência da arquitetura, é uma arquitetura que está entrando para os novos, né, para o novo momento, é a arquitetura metropolitana. Poucos arquitetos e autores estão começando ainda a defender o que é essa arquitetura metropolitana, mas a gente pode falar, né? A gente sabe que nós estamos falando então das metrópoles, né? Então, de como essa saturação da metrópole, como é que isso deve ser pensado agora para uma nova arquitetura, porque realmente não temos mais quase espaço, né, para aplicar tanta tecnologia e construir tantas coisas. Então, esse é o novo caminho da arquitetura. Provavelmente vai ser um novo momento da arquitetura, é o que se trata de arquitetura metropolitana. A gente pesquisa, eu leio um pouco disso, tem pouca coisa defendendo a arquitetura metropolitana, poucos livros ainda, mas certeza ser um novo movimento aí da arquitetura, e a questão ambiental, né? Então, eu acho que já podemos falar de uma grande requalificação que estamos vivendo nesse momento de isolamento, que é a questão ambiental. Ela, sim, vem conseguindo se requalificar, se reconverter, a questão ambiental. Então, a gente consegue, nós arquitetos e vocês, futuros arquitetos, a gente consegue ter uma visão dessa amplitude urbana e também da saúde pública totalmente ligada com a evolução do desenvolvimento territorial. Então, se vocês pesquisarem, né, ao longo da história, todas as pestes, todas as doenças que afetaram aí grande número da população, elas sempre estão ligadas à questão do desenvolvimento econômico e desenvolvimento territorial. Quanto mais o homem avança aos espaços dos animais, mais trazemos as doenças para dentro da nossa população. E é isso que é a arquitetura totalmente ligada. Então, essa visão da requalificação é exatamente isso, né? É a gente poder compreender o macro, e até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, de que forma, sem perder aí a essência das técnicas retrospectivas, né? Que, no caso, nós estamos focando em questões de patrimônio histórico. Mas esse olhar pode ser colocado para todo tipo de obra, seja uma obra de um elemento de designer até uma obra de um prédio de muitos andares, a gente pode ter o mesmo olhar para a arquitetura. Pessoal, então eu trouxe aqui para vocês a questão dos 4 R's, tá? É mais uma reflexão sobre as técnicas que podemos aplicar e analisar, e agora a gente vai fechar falando um pouquinho do nosso trabalho. Bom, já que a gente falou de âmbito internacional, todas as linhas... escrevi a Anhanguera errado aqui, deixa eu corrigir. Falamos de todas as linhas de pensamento, de como surgiu na Europa, e chegamos ao Brasil, finalizamos aí os conceitos dentro dos patrimônios dentro do Brasil, né? Como é que nos estruturamos e aplicamos a lei. Hoje eu trouxe para você um olhar mais micro ainda. Então, a gente veio do macro e agora a gente vai falar do nosso território. Então, dentro do nosso território, nós temos também, no município de Taubaté, muitos bens tombados. Lembrando vocês que é assim, na linha de tombamento, nós temos os que são tombados pelo IPHAN, e aí nós estamos falando de nível federal, e amparado pela Constituição, amparado pelas leis, e tem verbas direcionadas federais diretamente para isso. E também muito mais restrito e fiscalizado. Nós temos os bens tombados a nível estadual, e aí nós estamos falando de um órgão que chama CONDEFAT, então é um órgão estadual, e nós temos os bens tombados a nível municipal, e que possivelmente pode virar a nível estadual e federal, de acordo aí com os trâmites, né, políticos, que envolve a questão do patrimônio histórico.
Em Taubaté, nós temos vários monumentos, vários patrimônios, tanto preservado pelo município, quanto pelo CONDEFAT, quanto pelo IPHAN. E, às vezes, eles são amparados tanto pelo Estado quanto pelo federal, né? Tanto tombado pelo CONDEFAT quanto pelo IPHAN. Então, eu vou apresentar isso para vocês, tá? O que eu quero que vocês entendam? Esse decreto municipal, tá, que está lá na prefeitura, agora é um documento público, ele foi desenvolvido dentro da nossa faculdade. Então, não sei se vocês recordam, teve um semestre que nós fizemos um trabalho interdisciplinar e que até teve um trabalho da jornada científica. Então, eu lembro que para vocês a gente linkou com o trabalho de telhado verde, né? Então, cada sala desenvolveu uma área específica para esse trabalho interdisciplinar. Vocês, com o professor Gustavo, fizeram um projeto cultural ali na CTI, né? Então, assim, cada sala o professor propôs, dentro de uma linha de raciocínio, um trabalho interdisciplinar. E nessa época, o pessoal dessa turma, com o professor Felipe, na disciplina de planejamento urbano, eles fizeram um dos grupos, que era o grupo da Natália, eles fizeram o levantamento dos patrimônios e começaram a pesquisar sobre isso, e depois eles apresentaram para a prefeitura, e a prefeitura, baseado nisso, desenvolveu um decreto em cima do que foi feito no trabalho dos alunos. Então, depois essa aluna conseguiu esse documento e trouxe para nós esse decreto. Vou mostrar para vocês. Esse daqui é o decreto municipal. Então, hoje, todo esse trabalho foi feito dentro da disciplina de planejamento urbano por essa aluna, né? É uma parte da pesquisa dela. Então, ela foi fazendo um levantamento dos principais prédios históricos, os principais bens tombados pelo Conselho do Patrimônio Municipal. E, dentro disso, ela também já conseguiu fazer alguns indicadores, esses que são tombados pelo município, quais já são amparados pelo CONDEFAT e pelo IPHAN. Então, em cima desse trabalho, é o que vocês vão fazer de pesquisa para a nota agora para o segundo bimestre. Então, a gente tem esse sobrado ali na Jorge Winter, que ele está tombado por esse decreto. Então, todos esses prédios apresentados, eles já estão tombados pelo decreto municipal. Então, tem a Escola Lopes Chaves, nós temos aqui a Vila Santo Aleixo. Então, ela fez todo a igreja lá, Capela dos Viscondes, que é a Capela dos Mosteiros, lá em Tremembé. Aqui, ali, o Bom Conselho, né, onde é a Faculdade de Medicina, a Prefeitura, todo esse conjunto também é um patrimônio tombado na cidade. Aqui, o Palacete da Viscondessa, ali perto na Barão, né, na Rua Barão. O nosso Cine Metrópole, a CTI, a torre ali do ginásio, ali perto do viaduto ali da CTI, são todos os patrimônios. Existe também aqui um conjunto histórico. Então, assim, ali o desenho urbano de Quiririm também é um decreto municipal, é um espaço tombado, então todo o seu espaço artístico, urbano, paisagístico. O Cristo Redentor, tem outros aqui que viraram decretos, mas ela não trouxe a foto, mas a gente tem ali a Casa do Félix Guizar, que fica em frente ao Regional, a Mata do Bugio, que é uma área verde também tombada e preservada pelo patrimônio municipal, o Cristo Redentor, tem um imóvel, esse aqui, ela só fez o levantamento, não trouxe a foto, tem algumas coisas que ainda estão pendentes de levantamento no decreto, mas que, em cima do que ela defendeu, ela foi apontando os locais, e alguns locais mais famosos. Aqui, ali na Rua Visconde do Rio Branco, é um conjunto de edificações, hoje
a gente chama de Boulevard, é ali quase em frente ao banco, acho que Itaú, perto ali da pós-graduação da Unital, hoje é um shoppingzinho, até uma galeriazinha, então preservaram a fachada, modificaram internamente. Aqui, ali, a Igreja do Rosário e todo o espaço episcopal aqui, né? Então, todo esse conjunto formado junto. Nós temos aqui a Irmandade de Misericórdia também, em Taubaté. Então, o espaço ali do Rio Una, são espaços tombados. Aqui o Museu ali da Cultura Italiana, que antes era a Casa dos Indianos, né? Uma família com nome muito forte aqui na região, principalmente em Quiriri, então hoje também. A Escola Jardim das Nações, que também fez parte ali da família Félix Guizar. Geralmente, esses casarões ficavam em torno ali da CTI, porque eles eram os donos ali da fábrica, e as suas casas ali ao entorno. Existe ali na JK também, onde hoje são escolas, eram várias casinhas também da família Félix Guizar, mas já demoliram tudo, mas essa aqui ainda bem preservada. Essa escola, não sei quem já conseguiu entrar lá, eu já estudei aqui na época, eu lembro, a parte interna, o madeiramento, as escadas, os adornos internos, muito lindo. Acredito que esteja preservado até hoje. Uma pena que eles fizeram uma fachada agora alarmante, né? Pintaram a escola de vermelho, ficou bem estranho. Dá até dó. A nossa igreja ali da Santa Terezinha. E aqui, gente, alguns que são tombados pelo Condefat. Então, nós temos aqui em torno de 8 monumentos, patrimônios tombados pelo Condefat. Alguns pelo IFAM, nós temos esses dois, que além de amparados pelo Condefat, também são pelo IFAM. Isso só significa o que para nós? Verba para poder manter e para poder restaurar. E aqui vem escrito todo o decreto de lei que ampara esses patrimônios no município de Taubaté. A nossa função agora, vamos voltar para a aula. A nossa função agora é pegar todos esses monumentos, e vocês presentes, deixa eu ver quem está aqui na aula agora, temos 10, beleza. Vocês eu ia fazer eu mesmo, mas eu achei muito sacanagem, eu prefiro que vocês, eu coloquei aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tem 19, nós estamos em 10 alunos, vocês têm aí uma chance de escolher por qual patrimônio vocês querem falar. Existe o decreto que ajuda vocês, e vocês vão fazer pesquisa sobre esse patrimônio, montar uma apresentação e vão apresentar para nós, seguindo um passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Então, nós vamos começar a fazer a escolha. Vamos pela ordem aqui. Está em ordem alfabética. Então, vamos lá, Anelisa. Qual patrimônio é? Quero Cristo. Vamos lá. O Cristo? Ouviu? O Cristo. Tá, a imagem do Cristo Redentor. Então, esse Ctrl+C vai ficar para você. A pessoa mora no sovaco dele, tem que falar sobre ele, né? Tá, muito mais fácil, é isso aí. O Arisson. O Arisson tá mudo, então vou pular. Teatro Metrópole. Metrópole. Cadê ele aqui? Cine Metrópole. Bruna. Indiane. Tá. Casarão dos Indianos. Cadê? Eu não tô achando aqui. Fazenda, Quinto da primeira linha. Aí. Achei. Ctrl+C. Crisley, qual você vai escolher?
Tá muda, vamos pular. Quem é o próximo? Eliseu, tá aí? CTI, Ana. CTI. Flávio. Também tá mudo. Vamos para o próximo. Francisney, tá aí? Tem gente espertinho, né? Logo e vaza. Gabriel, tá aí? Não. Jonathan, tá aí? Estou, professora. Qual que você quer? Santuário de Santo. Calma aí, desculpa que eu não ouvi. Deixa eu voltar aqui. Santuário. Aqui, da Santa Terezinha. Isso. Tá. Jonathan, Santuário. Júlia. Lucimara. Bom dia. O palacete Bom da dia. Viscondessa de Tremembé. Palacete. Ctrl+C. Lucimara, Ctrl+V. Nathalie. Vila Aleixo. Esqueci de... Tá. Tayane. Deixa eu mudar lá para você ver. Tayane. Bom, então é o seguinte. Quem estava aqui presente escolheu, tá bom? O restante eu vou alimentar para fazer a apresentação e vou postar na aula de hoje. Gente, se eu não me engano, a gente está hoje no último encontro nosso lá no AVA, tá? Então, a partir de agora, todas as aulas, videoaulas, eu vou sempre postar no último encontro, porque a gente ainda tem mais 2 semanas de aula. Depois a gente vai ter a apresentação desse trabalho e depois, provavelmente, a prova. Sobre a prova, fiquem calmos, ainda não sei como será a aplicação da prova no AVA. Estamos aguardando esse posicionamento da empresa. Assim que eu souber, eu passo para vocês. O que eu quero que vocês entendam, como é que vocês vão fazer esse trabalho? Eu tenho que pesquisar tudo isso? Não, gente, aqui são orientações, porque vai ter monumento que vocês escolheram, que vocês vão ter material pra caramba para falar, e vai ter monumento que vocês vão ter pouca coisa a falar, tá? Então, o que é importante vocês ressaltarem? Vocês podem montar slide, tá? E vocês vão fazer nesse trabalho. Eu quero só que vocês conheçam esse bem tombado, onde ele fica, o que ele como que ele está hoje, como que ele é, né, como ele foi na sua época e como ele está hoje. Então, esse processo aí dos 4 R's, pensando nele aí, tá bom? Vocês vão fazer a análise das edificações desse valor histórico para a cidade de Taubaté, visando a elaboração de uma pesquisa e de levantamentos de dados, né? Essa pesquisa que vocês vão fazer numa apresentação dinâmica, objetiva, contando tudo o que vocês descobriram de importante e relevante sobre o patrimônio histórico, tá bom? Aqui, gente, são algumas dicas que vocês podem, tanto para desenvolver a pesquisa, ou até, se quiserem seguir passo a passo disso daqui, é uma boa forma de trazer os levantamentos, de vocês montarem aí a pesquisa e, em cima da pesquisa, vocês montarem a apresentação, tá bom? Lembrando que a apresentação para a questão dos bens tombados, ela é importante também ter elementos visuais que demonstrem como era, como está, se está preservado, se está em processo de restauro, tá bom? Aí vocês vão, na pesquisa de vocês, encontrar
um pouquinho disso. Não vou cobrar visita no local, não vou cobrar fotografia atual, vocês vão fazer em cima do... Ah, professora, mas eu, como a Ana falou, pô, eu moro aqui do lado do Cristo. Para mim é fácil ir lá numa hora sem muita gente, sem muita aglomeração, fotografar o entorno, fazer uma coisa bem mais atual, não tem problema. Se vocês se sentirem seguros, a partir do que vocês escolheram, pegar o carro, fazer uma visita, tirar uma fotografia, não tem problema. Mas isso não é uma exigência do trabalho por conta do que estamos vivendo, tá bom? Então, eu quero que vocês façam, então, essa breve pesquisa histórica, fazer esse olhar macro e micro do lugar, como que era antigamente, como que está hoje, né? Esse entorno modificou muito ou não, se isso trouxe... isso foi prejudicial ou não para essa edificação, faz essa pesquisa trazendo todos os elementos que vocês podem, como está e como é, que estilo ele segue, dependendo da pesquisa, vocês conseguem dizer se ele é mais clássico, se ele é mais neoclássico, se ele é mais atual, se ele é gótico, né? Cada um que escolheu aí o seu, consegue dar uma linha de arquitetura que ele se enquadra. De que época é, se há patologias e quais são as mais gritantes. Então, por exemplo, quem pegou a Vila Santo Aleixo vai falar muito dessa parte degradada do patrimônio histórico, isso tem bastante coisa, tem bastante artigos falando disso, fotos, então vocês conseguem mostrar, e tem Santa Terezinha, por exemplo, maravilhosa, preservada, mantida, manutenção total, né? Então, assim, a gente vai ter, pelo que vocês escolheram, nós vamos ter sempre os dois pontos, daquilo que manteve as características e linhas das técnicas retrospectivas, como manutenção, preservação, reconstrução, e conseguiu dar vida longa a esse patrimônio, e aqueles que não, que foram abandonados, que o poder público não se apoderou, tá? Então, aqui é só uma linha de raciocínio aonde vocês devem buscar conteúdo para que vocês possam colocar na pesquisa de vocês, tá bom? Então, nós temos até a data da apresentação 2 semanas, nós temos hoje mais 2 semanas, então são aí 3 semanas praticamente, para vocês desenvolverem. Nesse tempo, eu fico à disposição para que vocês me enviem pelo e-mail, me enviem no WhatsApp, professor, estou indo por esse caminho, tá certo? Acho que eu posso falar disso? Não tem problema, a gente pode discutir no trabalho, para que ele fique um bom trabalho para ser apresentado lá no dia 6, tá bom? Pessoal, então... Oi. Oi, dá licença. O Gabriel está no serviço e pediu para marcar Santa Terezinha para ele. Ah, Santa Terezinha já foi, já está com o Jonas. Já foi? Ah, já. Então tá. Depois eu falo para ele mandar, então. Fala para ele o seguinte, eu vou postar o slide lá na aula, para ele dar uma olhadinha, ver o que ele quer. Se Nathalie, Bruna, puder avisar no grupo, para o pessoal dar uma olhada, eu vou postar já o que está alimentado, que é de cada um, e os alunos que estão em branco, dá uma olhadinha para ver qual edifício quer e me manda, no particular. A Santa Clara não foi marcada, né? O convento Santa Clara? Ah, então marca esse para ele que eu mando. Tá bom. Então, vou marcar. Tá bom. Ok. Ai, Santa Clara, ele vai amar fazer. Cadê eu achei aqui? Oi, Santa Clara. Quem tá falando? É o Jonathan. Ah. A Tayane não conseguiu falar, mas ela quer o sítio do Pica-Pau. Ah, tá bom, calma aí. Então, deixa eu marcar para o Gabriel e para a Tayane, sítio do Pica-Pau. Sítio do Pica-Pau. Beleza, gente. Então, eu vou fazer assim, ó, vou dar até o final do dia hoje para todo mundo se manifestar. Quem não se manifestar, eu ponho e daí eu aviso no particular cada um o que ficou. Gente, do mais, agora é mesmo, assim, agora vocês darem uma olhadinha cada um no tema que escolheu, tá bom? Eu agradeço por hoje, continuem se cuidando, espero em breve a gente estar juntos, se Deus quiser, em agosto, estamos todos juntos novamente, acredito que a gente não volte mais esse semestre, eu acho que vamos manter tudo com aula remota,
mas de qualquer forma eu vou deixando vocês sempre informados, tá bom? Obrigada por hoje, um beijo, fica com Deus todo mundo. Amém, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, Ana. Nada, gente, fica com Deus. Ô, Ana, Oi, é a Bruna. Deixa diga. eu fazer uma consideração. Eu tive em Belo Horizonte, quando meu marido estava morando lá, e fui visitar a Pampulha, né? Tinha da Pampulha, a primeira vez que eu fui estava fechada, e a da segunda vez que eu fui já estava aberta. É algo assim fora do normal, o que alunos de arquitetura fizeram. O que aconteceu? Foram os alunos que restauraram as imagens de lá de dentro, os quadros, assim, é algo incrível de lindo. E aí eu não queria guardar isso só para mim, né? Até mesmo conhecimento, eu visitei várias coisas que Niemeyer fez lá, né? Várias, porque ele tem uma influência muito grande na metropolitana de Horizonte. E aí eu queria ver com você uma forma de apresentar isso, compartilhar isso com o pessoal, né? Para que eles tenham mais. Não sei como é que você está no seu tempo, mas a gente poderia, pelo meu cronograma, eu acho que na semana que vem eu meio que finalizo tudo que eu gostaria de mostrar para vocês. Mas a gente poderia, para uma aula antes da apresentação, você fazer, ou então para a aula que vem, não sei, depende de como você tiver, porque eu acho super legal você ter, porque assim, mesmo porque faz um gancho com o que a gente finalizou semana passada, o porquê da influência de Niemeyer com Belo Horizonte, porque foi o primeiro palco político de JK, né? Então, ele ali, junto com JK e Getúlio Vargas, eles abriram o espaço para o desenvolvimento econômico, e para isso precisava construir. A construção é um dos focos principais para o desenvolvimento econômico. E aí precisava construir, queriam investir no turismo, e aí foram construindo esses espaços maravilhosos, né? Porque só ali o conjunto da Pampulha é de... é algo assim que você fica... E você entra lá dentro, é fora do normal. A sensação é lindo. E não é monumental, né? É que nem eu tive. Não, é singelo. É singelo e lindo. Isso. É exatamente. E Ouro Preto. E aí, assim, é uma outra referência de arquitetura, né? Em questão aí eu tive nas igrejas que tem a referência do Aleijadinho, então é um contraponto assim muito grande. Isso. E a Pampulha me brilhou os olhos pela simplicidade. Isso. Né? Então, eu achava legal compartilhar. É muito legal, assim, é um olhar muito diferenciado para a questão da fé, né? Porque a gente sabe, e ao longo, né, do estudo que a gente faz na arquitetura, a gente sabe o quê? A gente entende que a igreja, ela teve tanto um poder econômico na sua mão, e ela investia isso nas suas obras. Então, sempre coisas muito monumentais, muito adornadas, muito valorizadas, né? E ao longo da história, o cristianismo e as outras religiões protestantes, elas foram tomando outro fundamento, um fundamento mais de fé e de cristão, né? Não de poder. E quando ele trouxe isso para aquela capela, a gente está falando da década de 50, né?
A gente está falando de uma época onde o cristianismo ainda era empoderado, e ele trouxe, tanto que se você se aprofundar um pouquinho mais para montar, e eu acredito que você já fez isso, a gente vê que no início os cristãos não queriam nem entrar, porque eles achavam que aquilo era uma afronta por ser tão simples, por não seguir as linhas tradicionais das igrejas, né? E foi só mesmo com o outro olhar, o olhar mais... Porque a hora que as pessoas começavam a entrar, e aí sim, aquela coisa do contato da fé, né? Aquela coisa que você só... Não sei, aquele espaço, a forma como ele construiu, traz você flutua, não é? É uma sensação única ali dentro. E assim, eu falo sempre... faz trabalho comigo, eu falo, gente, eu tenho uma coisa com igreja que é fora de mim, entendeu? Então, eu entender a história, eu preciso entrar, sentir, e ali foi uma das sensações mais inovadoras que eu senti, tirando Roma, né, a igreja do Vaticano, que foi fora do normal, ali eu falei assim, não, tem alguma coisa aqui dentro que é muito diferente nessa história, você vê o moderno, simples, com algo que aconchega, que transmite... Exatamente, você está certo, é isso. E aí, isso que é muito até polêmico, né? E a igreja, ela ficou abandonada. O padre que era designado para aquela igreja, até eu li uma reportagem uma vez, e ele falou assim, eu não sei mais o que fazer para trazer os fiéis. Então ela sofreu vandalismo, nossa, ela ficou assim, doente. E aí foi exatamente isso. Agora, com a atualidade, esse novo olhar dos arquitetos, das pessoas, de interpretar a religião, não de uma forma financeira, né? A religião como um ato de conexão mesmo, essa coisa. Então, de restaurar. E aí, depois que entenderam qual foi o fundamento, né? Porque é exatamente isso. A arquitetura, e essa arquitetura da Igreja da Pampulha, ela traz a forma e a função. Qual é a forma e a função de uma igreja? É trazer esse bem-estar a quem está ali dentro, e única e exclusivamente ele está ali não para apreciar o monumento, mas para se conectar com a parte espiritual. Então, é de uma leveza, a arquitetura que é uma arquitetura que não pesa, é muito incrível. Você já foi para Brasília? Eu passei em Brasília quando eu estava mudando para o Rio, e aí eu fui do Maranhão de carro. E aí eu fiz uma parada breve em Brasília, mas conheci principalmente aquele eixo, né? Você foi na igreja? Não fui, né? Foi o único... O dia que você for, você vai chorar. Você não vai... Olha, eu não sou católica, mas é de chorar, assim, de você falar assim, meu, o que é isso que esse homem consegue trazer para a gente quando a gente está dentro desse lugar, porque é de uma... você vai sentir uma sensação dobrada do que você sentiu na Pampulha. É incrível, é incrível. Mas, legal, eu vou montar alguma coisa e aí a gente vai falando. Tá, acho justo, abro esse canal, acho que é isso. Se a gente tivesse em aula, a gente estaria debatendo, você estaria expondo isso, seria muito legal. E é importante, isso faz com que você também aguce um pouco esse seu lado de interpretação. Eu te dou a voz para você falar o tempo que você quiser e demonstrar. A gente faz só né, a gente conversa um pouquinho antes, eu mostro para você como é que você vai compartilhar sua tela, para você expor aí algumas fotos, algumas coisas que você queira mostrar para a galera, e a gente faz sim esse gancho, vai ser muito legal. Legal, Ana, a gente vai se falando, vou compilar, tenho muita foto, vou ver quais eu consigo agrupar aqui, que demonstre tudo isso que eu estou falando, e aí eu monto, elaboro alguma coisa, a gente vai se falando. Tá bom, beleza, tá feito. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Tchau.